Boa noite. Meu nome é Elaine, eu faço o curso de Ciências Contábeis no Polo de Água Boa e hoje eu vou apresentar o trabalho de planejamento tributário da professora Pamela sobre sonegação, fraudes e crimes contra a ordem tributária. O trabalho tem como objetivo demonstrar a sonegação, fraudes e crimes contra a ordem tributária, mas para chegar a esse assunto foi analisado inicialmente o direito tributário, o fato gerador da obrigação e os principais princípios, o poder do Estado de tributar, o crime de uma forma geral, os sujeitos das infrações e a norma penal tributária. O direito tributário é um ramo do direito que trata do poder de tributar do Estado, ou seja, o de criar e cobrá-los dos contribuintes. O presente trabalho tem como escopo demonstrar a importância da proteção do erário público dos criminosos que deixam de arrecadar ou que tentam de alguma forma burlar o sistema tributário. Demonstra-se ainda os conflitos existentes entre o fisco, que quer sua receita, e os contribuintes que querem diminuir sua carga tributária, com o intuito de garantir a realização de seus objetivos primordiais, qual seja a redução da carga tributária. Com o intuito de garantir um de seus objetivos principais, o que é o bem comum, o Estado assume a função a serem bancadas com recursos financeiros de diferentes origens, dentre elas a arrecadação tributária, fazendo assim surgir a relação jurídica tributária, tendo de um lado o fisco e de outro lado o contribuinte. No presente estudo será analisada a sonegação, fraudes e crimes contra a ordem tributária, repassando rapidamente por algumas noções básicas do direito tributário e direito penal. Quanto à estrutura, essa pesquisa está organizada em 3 capítulos, sendo que no primeiro item será abordadas as noções básicas do direito tributário, destacando seus princípios e o fato gerador da obrigação tributária. No segundo item, enfatizou-se o poder de tributar do Estado e as noções básicas do direito penal. E, por fim, aborda-se o tema sobre o prisma da pesquisa, sonegação, fraudes e crime contra a ordem tributária. O direito tributário. Antes de abordarmos o assunto principal deste trabalho, é necessário fazer-se uma breve introdução sobre o direito tributário. Seu conceito, o fato gerador da obrigação tributária, sua incidência, suas espécies e os princípios gerais da modalidade. O direito tributário é um ramo do direito que regulamenta as relações jurídicas entre o fisco e o contribuinte. Assim temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. E dessa relação jurídica que nasce a exigência do tributo. O tributo. Segundo a CNT, em seu artigo 3º, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitui a sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O fato gerador da obrigação tributária surge com o fato descrito em lei. Ocorre quando nasce a obrigação tributária, seja ela principal ou acessória. Obrigação principal tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. É definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência. Um exemplo é o pagamento do imposto. A obrigação acessória é uma situação na forma da legislação aplicável que não só exclusivamente na lei impõe a prática ou a abstenção do ato que não configure a obrigação principal. O objeto principal do Estado brasileiro é constituir uma sociedade livre, justa e solidária para garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzindo assim as desigualdades sociais e promovendo o bem de todos. Por esses motivos, é imprescindível que haja recursos suficientes para o cumprimento de tais finalidades. E para isso ocorra, o Estado deve cobrar o tributo e o contribuinte deve pagá-lo. Conceito de crime. De acordo com o conceito material na definição de Guilherme Souza Nutti, a concepção da sociedade sobre o
o que pode e deve ser proibido mediante a aplicação da sanção penal. Podemos dizer que crime é um fato típico, antijurídico e culpável, sendo que isso significa que não há crime sem que o fato constitua ação ou omissão contrária do direito. Sujeito das infrações. O sujeito ativo. No caso do direito penal, é aquele que pratica comportamento descrito no tipo penal. Já o direito no tributário, sujeito ativo é o contribuinte, ou seja, aquele que se encontra numa relação direta e pessoal com o fato gerador da respectiva obrigação tributária. Sujeito passivo. Com relação ao sujeito passivo no direito penal, este pode ser tanto o Estado, a pessoa física ou jurídica e o patrimônio. Já no âmbito do direito tributário, podemos dizer que o sujeito passivo da relação jurídica é o Estado, compreendendo todas as unidades federativas, pois a ofensa atinge a integridade do crédito tributário, tendo em vista que o que quer preservar é o direito à capacitação dos recursos financeiros, tornando o erário público vítima das infrações tributárias. Elisão, evasão, fraude e sonegação fiscal. Elisão nada mais é do que o planejamento fiscal feito por uma empresa que está relacionada ao meio lícito de evitar a ocorrência do fato gerador do tributo e ainda serve de instrumento legítimo para reduzir ou mesmo suprimir a tributação incidente em determinada operação tributária. A evasão é uma prática ilícita em que o contribuinte afasta ou posterga a obrigação de pagar o tributo após a ocorrência do fato gerador. Já que a fraude fiscal consiste na ação dolosa que impede a ocorrência do fato gerador. Já a fraude fiscal consiste na ação dolosa que impede a ocorrência do fato gerador. E por último, a sonegação fiscal. Entende-se que ocorre o fato gerador do tributo com a respectiva obrigação tributária, mas o agente dolosamente busca ocultá-lo, visando ao não pagamento ou ao pagamento parcial do tributo devido ao Estado. Assim, na elisão, podemos concluir que são utilizados meios lícitos para evitar a ocorrência dos fatos geradores, sendo que, nos demais casos, ocultam-se ou mascaram as ocorrências daqueles fatos para que as informações, sejam elas obrigatórias, principais ou acessórias, não cheguem de forma correta até o fisco. Punibilidade e extinção da punibilidade. A punibilidade é a possibilidade jurídica do Estado de impor pena ao autor de um crime. Cabe a ele o direito e o dever de punir mediante a prática de um crime e, havendo a culpabilidade, impor a pena ao culpado. Todavia, tal fato pode não ocorrer, tendo em vista as causas extintivas da punibilidade, ou seja, fica o Estado impedido de aplicar penalidades por algum motivo ou caso, uma vez que essas atuam como inibitórias da aplicação da sanção penal, extinguindo o direito que o Estado de aplicar a punição quando a ocorrência do crime de qualquer natureza. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 107, estabelece o rol não taxativo às causas de extinções da punibilidade dos crimes comuns. Nesta relação, não há menção de causas extintivas da punibilidade, tendo como origem a reparação do dano. Tanto que, se você hoje falar para o Estado, você cometeu um crime, você deixou de arrecadar algum valor de imposto, e hoje, se você, antes do Estado ver que você não pagou esse imposto, se você, como que eu vou dizer? Como é que é a palavra? Meu Deus. Deixa eu usar. Portanto, se você arrecadar o imposto que você deixou de arrecadar antes do Estado
te notificar, você fica isento de alguma multa, alguma penalidade. Assim, entende que a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo não é somente mais uma das causas de contribuir para a impunibilidade dos crimes contra a ordem tributária, como também é um exemplo que confirma a seletividade do sistema penal e da elaboração das leis penais. A lei de autorizar o pagamento do tributo em qualquer momento do processo e extinguir as penas previstas na legislação traz a certeza da impunidade e estimula a sonegação por todos os contribuintes. Da mesma forma, também deixa a desejar quando se trata daqueles que já praticaram delitos desta natureza, pois o mecanismo da reincidência não é levado em conta em momento algum. Em um país como é o caso do Brasil, o qual aspira a um desenvolvimento com bens nos princípios de um Estado democrático de direito e de justiça social, requer do seu aparelho estatal não só probidade no trato da coisa pública, como também inteligência, criatividade, eficiência e, sobretudo, capacidade de diagnosticar a realidade em suas causas. Diante disso, o pagamento sobressai como forma relevante e significante, portanto, tem um condão de pôr fim ao processo penal e apagar todos os atos praticados no bojo da responsabilidade do contribuinte inadimplente. Apresentamos, assim, uma pequena análise sobre o direito tributário. Após essa análise sobre o poder do Estado de tributar e alguns aspectos do direito penal, ao final passou-se um tema principal desse trabalho. O presente teve como fundamento o estudo da sonegação, fraudes e crimes contra a ordem tributária, e que, antes de tudo, um instituto que causa muitos conflitos, tendo em vista que, mesmo após iniciado o processo de punibilidade, o contribuinte que deixou de pagar o tributo, se este o fizer, o processo é extinto. Ao longo deste, observou-se que a norma penal não é aplicada com eficiência nos crimes tributários, uma vez que a própria lei autoriza o pagamento do tributo em qualquer momento do processo, sendo que após esse pagamento extingue-se as penas previstas na legislação. Diferentemente do que ocorre no direito penal, onde o agente que comete o crime deve cumprir a pena. Conclui-se as razões favoráveis à extinção da punibilidade nos crimes de sonegação fiscal. Para o Estado, tem como um dos seus resultados praticado aumentar a arrecadação tributária em curto tempo. Porém, a longo prazo, redundarão um efeito contrário ao pretendido, já que a certeza da impunibilidade leva a uma tendência cada vez mais aos contribuintes sonegarem. Final.